Muy buenos días o buenas tardes para Bom dia los lugares que e de boa tarde, tarde para aqueles que já estão de tarde todos los ministros e a todos os congregaciones ministros e suas congregações reunidos nesta ocasião para estudiar sobre el tema para estudarmos sobre o tema predicando Jesus la pregando quinta dimensión. na quinta dimensão. La quinta dimensión A quinta dimensão es el infierno é o inferno, donde van para onde vão los pecadores, os pecadores los cuales no que aceptaron el não aceitaram o plano de redenção y vida eterna e de vida eterna de Dios da parte de Deus por medio de Cristo. por intermédio de Cristo nosso Salvador. En una ocasión Cristo dijo, Numa ocasião, Cristo "Si disse: no queréis venir a mí E não quereis vir a mim para que tengáis vida, para terdes vida, porque la vida porque está en Cristo. a vida está em Cristo. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Así es que estudiaremos Assim é que estudaremos, por unos momentos por alguns momentos, lo que sucedió al otro o que día sucedeu no dia seguinte de la crucifixión de à Cristo, crucificação de Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. En 1 de Pedro capítulo Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versos 18 en do adelante, versículo dice, 18 em diante, diz: porque también Cristo padeció Porque Cristo também una sola vez por los padeceu pecados, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a Dios, para levar-nos a Deus, muerto en la carne, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, en el cual también no qual também foi e pregou los espíritus aos encarcelados, espíritos em prisão, que en otro tiempo os quais desobedecieron, noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, se preparaba el enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, fueron salvadas se por salvaram pela água, el bautismo que corresponde que a também, esto ahora, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição resurrección de Jesucristo, de Jesus Cristo, habiendo subido al o cielo, qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, y a él havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El apóstol Pedro en este pasaje O apóstolo Pedro nos mostrou nesta passagem habiendo muerto que Cristo, havendo sido morto pelos nossos pecados, lá na cruz do Calvário, el día de la crucifixión, no dia da sua crucificação, em seguida, ele, em espírito, angelical, ou seja, no seu corpo angelical, desceu ao inferno, bajo ese lugar desceu a esse lugar, donde onde están los espíritus estão os espíritos encarcelados encarcerados, de personas, espíritos de pessoas bien de ángeles que están e também de anjos, os quais se rebelaram contra Deus. en ese lugar. E neste lugar, En diferentes partes, e em diferentes partes, las almas de las personas, estão as almas das pessoas, o espíritus de las personas, ou espíritos dessas pessoas, con el alma. com sua alma, Otra sección también están e outra seção também ángeles estão os anjos, que se rebelaron en contra de que Dios. se rebelaram contra Deus. Y así por el estilo está E assim por diante. ese lugar, la quinta dimensión, Esse lugar, essa quinta dimensão está distribuída, ou seja, o inferno, para onde vão los pecadores os pecadores que no recibieron a Cristo que não receberam Cristo como su único
como seu único Salvador. Cristo já realizou o plano da redenção na cruz do Calvário e para os seres humanos. Ele deixou a parte mais simples, que é recebê-lo aceitando como seu único e suficiente Salvador. Pela fé, somos salvos. Pela fé em Cristo Jesus. Ontem falávamos a respeito da crucificação de Cristo e hoje falamos a respeito da ida de Cristo ao lugar onde estavam as almas encarceradas, espíritos encarcerados, e lhes pregou ali. E isso nos mostra que Jesus continuou pregando. Porque quando a pessoa morre, a pessoa, mantém sua identidade e podemos ver que ela vai para o lugar onde estão as demais pessoas que receberam Cristo como o seu Salvador. E cada pessoa nesse grupo do mensageiro de cada etapa da igreja. Por isso, quando o reverendo William Branham foi ao paraíso, ele não se encontrou com os crentes lá do tempo de Lutero e de Wesley, mas se encontrou com os crentes que haviam recebido a palavra do Senhor e que, consequentemente, estiveram relacionados com o ministério do reverendo William Branham. Cada mensageiro tem o seu grupo que Deus lhe dá na terra, ou seja, que também os terá no céu, lá no paraíso, e quando regressem à terra, na ressurreição, esse grupo estará com o seu mensageiro. E no reino milenar será assim também. Podemos ver que quando Cristo morreu, depois de pregar aos espíritos encarcerados nessa região da quinta dimensão, em seguida ele passou ao paraíso, ao seio de Abraão, para trazer a ressurreição. Abraão, Isaque, Jacó e a todos os santos do Antigo Testamento que esperavam que o Messias, o Senhor, chegasse ali. O mesmo sucede com os que estão atualmente no paraíso, que estão esperando pela vinda do Senhor ali, para que os traga à terra, os ressuscite em corpos eternos e glorificados, e em seguida irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim podemos ver a similitude que há entre aquele tempo de Jesus, a sua crucificação, seu ministério, sua crucificação, a ressurreição e sua ascensão ao céu. E tudo isso que esteve sendo feito desde que se assentou no trono do Pai até este momento presente. Ninguém gostaria de ir para lá onde Cristo foi. Por isso, não se preocupem que nós não teremos de estar lá, porque Ele já tirou os nossos pecados. E esse lugar é para aqueles que tenham pecados. E
el seno de Abraham ya O seio de Abraão poco está. tampouco já Abraham, está Isaac y Jacob y todos lá. Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles santos do Antigo Testamento, porque subiram com Cristo no rapto, es el primero, que foi o primeiro rapto vida eterna, com vida eterna, porque murieron, porque resucitaron. morreram e ressuscitaram para jamais morrerem de Por novo. eso se les llama la primera, E por isso é chamada de a primeira ressurreição, la vida. porque é para a vida eterna. Ahora, E assim, ahí tenemos la enseñanza temos o de lo ensinamento que pasó do que se passou cuando Cristo quando murió Cristo morreu y fue allá al infierno, e foi esta para o inferno, dimensión que é a quinta dimensão, donde los espíritus para onde os espíritos, fue y le predicó a los espíritus encarcelados ele foi e pregou para os espíritos encarcerados que estavam esperando lá, el juicio final. até o juízo final. O sea que todavía tienen que estar Ou seja, eles ainda allá. terão que estar esperando lá. Ahora, ¿qué Porém, nos muestra para nuestro tiempo? o que nos mostra para o nosso tempo é que nós temos a história Sucedió e algo daquilo que sucedeu que está verificado nas Sagradas Escrituras, pelas palavras do Espírito Santo através dos diferentes profetas, incluindo el Señor Jesucristo ao Senhor Jesus Cristo los apóstoles. e aos apóstolos. Por lo tanto, Portanto, ya eso está isso já está verificado fue así. que foi assim. No hay lugar a dudas. Não tem lugar para dúvidas. Se alguém Quiere debatir eso y decir quer que no es debater isso e dizer que não é assim, así, está atrasado por 2000 años. está atrasado por 2000 anos. Ya Dios ha dado testimonio de que Deus eso fue já deu testemunho de que isso foi assim. E também os apóstolos e os profetas anunciaram que seria assim. Portanto, así. Permanecerá assim permanecerá para sempre esa verdad histórica essa verdade histórica de la vida de Jesús, da vida de Jesus, seu ministério enquanto esteve aqui na terra e o seu ministério, cuántas horas allá, pelas quantas horas paraíso donde estaba Abraham, Isaac y Jacob, y unas esteve no cuantas horas paraíso allá, e umas quantas horas esteve lá onde estavam também as almas com seus corpos espirituais encarcerados, esperando aguardando, la hora, el tiempo esperando a hora e o del tempo juicio final. do juízo final. Todo lo que sucedió en el Tudo Antiguo que Testamento sucedeu lá no Antigo Testamento, verifica depois se esta verifica verdad histórica, na verdade histórica se enseña e depois se ensina para que sea para que como conmemoración seja de lo como histórico, uma comemoração do histórico para que e sea de enseñanza que também seja de para ensinamento todos nosotros, para todos nós, para para que que nós não caiamos nos mesmos erros e problemas que caíram os antepassados, mas que hagamos nós façamos e bem, creyentes como os crentes de cada tempo fizeram la bendición de e Dios. receberam a bênção de Deus. Ahora, para nuestro tiempo, E agora, para o nosso todo tempo, aquello, tudo aquilo, esa verdad histórica, essa verdade histórica também veio a ser figura la sombra representação, tipo e figura, sombra do que estaria se passando, en la dispensación tanto de la na gracia, dispensação da graça e principalmente no final da dispensação da graça, quando la muerte de Cristo, a morte de Cristo Cristo bajando al infierno e Cristo descendo ao inferno para pregar aos espíritos en encarcerados esa región nesta região, que es que é desespera hasta a região de espera, llamados até para que sejam chamados el juicio final, para o juízo final, onde haverá resurrección general, a ressurreição geral e onde será o tempo donde ellos se levantarán para eles se levantarem y en donde formarán e onde formarão una revolución también uma revolução também con
conforme o capítulo 20 do Apocalipse, quando haverá um ataque contra o Messias príncipe e seu reino, no final do milênio. Estamos adiantando já 1000 anos, falando do que ocorrerá dentro de 1000 anos, por volta daqui a 1000 anos. Porém, isso é importante sabermos, que será na segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, somente tem em parte aqueles redimíveis, os redimidos, ou seja, os do Antigo Testamento, que com aqueles sacrifícios de animais cobriam seus pecados, como também aqueles que o antitipo, porque aquilo foi o tipo, sombra, e para o nosso tempo é a realidade desde Cristo até hoje, a realidade daquilo que foi representado e simbolizado lá no Antigo Testamento. Por isso, como há um povo de Deus, o povo hebreu, como nação, também há um povo de Deus espiritual, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e que são os filhos de Abraão, pela fé em Cristo, e, consequentemente, são filhos e filhas de Deus. Israel é o povo dos servos de Deus, como Abraão. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo com Cristo é a Igreja sob o novo pacto, com Cristo, o Filho de Deus, e os filhos de Deus, que por meio de Cristo receberam a salvação e a vida eterna, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus. Esse é o povo dos santos do novo pacto, a Igreja do novo pacto, a que com Cristo reinará pelo milênio e por toda a eternidade. Por esta razão é que há tantas bonitas promessas para os crentes em Cristo. E sob o antigo pacto, houve um cordeiro pascual. E sob o novo pacto, está o cordeiro pascual, o cordeiro de Deus, do qual João disse, eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que seja, aquele cordeiro que cada família sacrificou para a preservação da vida dos primogênitos que estavam dentro da casa, era tipo e figura de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário. Já não precisamos mais de fazer sacrifícios de animais, somente são mortos os animais, não como sacrifícios, senão como alimento. E depois, podemos ver que o dia de sábado, lá foi a manifestação desse dia em que Cristo esteve lá no inferno, pregando para as almas ou espíritos encarcerados. Sob o novo pacto, o nosso sábado é Cristo, porque o sábado é o dia de repouso, de descanso, como Deus repousou de toda a sua obra. E assim por diante, as coisas que estavam lá no Antigo Testamento, elas são as mesmas coisas que depois aparecem no Novo Testamento, mas
que são vistas desde el campo espiritual, desde o del reino campo de Dios. espiritual no reino de Deus. Eran animalitos Lá eram literais. animais literais, porém aqui é Cristo, o Cordeiro de Deus. Allá era la sangre de un animal Lá era o sangue de que animais cubría los pecados, que pero cobriam no os podía pecados, quitar de mas la não persona. podiam tirá-los das pessoas. Mas aqui é o sangue de Cristo, que nos limpou de todo o pecado e que nos mantém limpos de todo o pecado. Así por eso ahí lo podemos ver. Assim por diante, nós podemos ver o paralelismo que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Nuevo pacto o novo pacto, dado por Dios, que foi dado por Deus através de Cristo, creyente. para o crente em Cristo. Encontraremos, por exemplo, as 7 festas hebraicas, Las cuales en el nuevo pacto as quais no Novo Pacto, no Novo Testamento, son las na 7 igreja, são as 7 etapas da igreja que transcurren que transcorreram ese campo espiritual nesse campo espiritual evangelio de Cristo do Evangelho de Cristo, que se lleva se realiza todas las por todas ciudades as cidades, por todos os países. formando, creando E assim vai se formando e criando esse corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. todas las cosas Todas as coisas que estão sob o antigo pacto son cumplidas são cumpridas en el nuevo pacto no novo por pacto, la iglesia com a igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. ¿Qué fue primero? O que foi primeiro? El tipo, la sombra, O tipo, a sombra, o el antitipo, la ou o realidad. antítipo, a realidade? A realidade foi primeiro. Por quê? Porque a sua sombra Existe existe porque usted porque você dio primero que existiu primeiro do que a sombra. y ahora viendo E agora, vendo que Cristo fue crucificado, como ontem Cristo foi crucificado, podemos ver que eso es figura, que isso foi tipo e figura crucifixión de uma crucificação espiritual espiritual que llevan a cabo que realizam los que aqueles sea desde los púlpitos, que, mesmo dos púlpitos, lugares nos diferentes lugares, en contra de falem mal contra Cristo contra e contra Dios tiene o que Deus tenha el tiempo. para o tempo final. En otras edades Em outras eras, una crucifixión foi uma crucificação também, porém parcial. Em cada era, una parte, uma parte, sea una ou seja, crucifixión más uma crucificação menor. E depois, neste tempo final, crucifixión uma crucificação crucificando a palavra, en el tiempo final, que é Cristo o Verbo, no tempo final, na manifestação correspondente ao nosso tempo. como también fue Assim como também foi na manifestação correspondente séptima edad, à 7ª era da igreja, en la cual na qual el mensajero fue seu mensageiro foi o reverendo William Branham, no qual Cristo estava, lo que e se haya o que se fez contra contra de él será contado contra ele, porque foi feito contra Cristo que estava nele, e, consequentemente, una crucifixión, foi uma crucificação, porque mata porque matou a influência que tiene que o Espírito Santo tinha a través del mensajero através do mensageiro nesse tempo. y luego E, em seguida, la visita de Cristo a visita de Cristo a las regiones de sombra, à região de sombra e de morte, a esa región a essa região donde estaban los onde espíritus estavam os espíritos encarcerados, esperando la resurrección esperando a ressurreição para o juízo, ou seja, a segunda ressurreição, es tipo y figura
é tipo e figura do que estará se passando neste tempo final, quando o inferno se abrirá. E então, o que Cristo fez ao ir lá e pregar aos espíritos encarcerados, os quais já não tiveram oportunidade de salvação, isso será a humanidade que estará sem Cristo e, por consequência, escutará a pregação do Evangelho. Porém, já não haverá oportunidade de salvação. Cristo já terá terminado a sua obra de intercessão no céu, terá tomado o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, selado com 7 selos, o terá aberto e virá para a reclamação da sua herança, para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue, e que são os crentes em Cristo, que já morreram, e os que fiquem vivos. Estes serão reclamados para viverem eternamente em corpos físicos glorificados. Por isso, é que para este tempo final, São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, nos fala de Cristo, que nos adotará. Isso será a adoção do corpo, como disse São Paulo no capítulo 8 de Romanos, do versículo 14 ao 39. A adoção do corpo, que será a glorificação do corpo, para todos termos corpos eternos glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo. E sendo que agora estamos falando do dia, do tempo em que Cristo esteve pregando aos espíritos encarcerados, isso é tipo e figura da manifestação de Cristo para o último dia, nos dando sua mensagem final. E aqueles que já não terão oportunidade também escutarão o porquê passarão pela grande tribulação, o porquê sucederá todo este juízo divino sobre a terra durante o tempo de 3 anos e meio, que corresponde ao tempo da grande tribulação, ou o tempo da metade da segunda parte da semana de número 70, que consta de 7 anos, dos quais metade já se cumpriu. No ministério de Jesus, 3 anos e meio, e ainda faltam 3 anos e meio para serem completos na semana 70. 3 anos e meio é o que falta. E esse é o lapso de tempo que Deus estará tratando também com os judeus sob o ministério das 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no último dia. Cristo mudará de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juiz. Quando sai do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, e será o juiz de toda a terra. Estando lá no lugar de intercessão, é o Cordeiro de Deus. É Cristo, sumo sacerdote do templo celestial. Quando termine sua obra intercessora e saia dali, será Cristo como leão, da tribo de Judá. Por isso, no capítulo 5 do Apocalipse, o anjo disse a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que prevaleceu para tomar o livro e desatar seus 7 selos. E quando João olhou, não viu um leão, era um homem. E João, quando olhou, diz que viu um cordeiro. O ancião estava vendo a Jesus como leão e como rei. E João, quando o olhou, o viu
como cordeiro, como sumo sacerdote. E parece uma contradição aí, um vê de uma forma e outro vê de outra. Mas era a mesma pessoa que tinha mudado de cordeiro para leão, mudado de sumo sacerdote a juiz e para rei. Por isso, é importante vermos na forma correta, porque muitas vezes algumas pessoas têm uma ótica ou visão de alguma coisa e outras pessoas de outra forma. Porém, duas verdades não se contradizem, somente há uma verdade. Há uma que deve ter toda e outra que apareça pode ter apenas uma parte, mas da mesma verdade. Então é a mesma verdade. E não há, então, contradições. No programa de Deus, tudo já está preparado para essa visita de Cristo em Espírito Santo, visitando ao mundo, ao cosmos, onde todos escutarão a palavra de Cristo como rei, como juiz. Por isso, sob o ministério de Moisés e Elias, encontramos que se anunciará os juízos divinos que virão sobre esta terra. E isso será sob o que o reverendo William Branham chamou de a terceira etapa. Diz que a terceira etapa será a terceira etapa quando começar para o mundo. E não haverá mais tempo de redenção, de salvação. Mas escutarão as coisas que cairão sobre a terra, como lá no Egito. E ouviram através de Moisés os juízos que viriam sobre o Egito. E o inferno onde Cristo desceu, lá ouviram o porquê é que estavam lá. E agora estamos nos aproximando desse tempo, quando a terceira etapa, que será a etapa da palavra falada, nós estaremos sob o cumprimento de uma grande tenda catedral também. No cumprimento da terceira etapa, quando a palavra virá para falar, não somente para os crentes, mas para as virgens insensatas, ou virgens dormentes, que são parte do cristianismo, mas que não tinham azeite em suas lâmpadas. E também para falar ao povo hebreu. E ainda para falar a toda a humanidade, sob a mensagem que corresponde ao último dia, com a qual se fechará a dispensação da graça e se abrirá a sétima dispensação, e todos os planos das 7 dispensações serão realizados. E quando um rei é eleito para ser rei, não quer dizer isso que já seja rei. É um príncipe. Mas quando lhe coloquem a investidura de rei, daí em diante é que começa o rei reinando. Para esta terceira etapa, Cristo será visto assentado sobre o trono. Visto, ou seja, entendido que ele está sentado no trono de Deus,
celestial, como sacerdote. como sumo sacerdote. Mas ele é o herdeiro dos céus e da terra, Porque el heredero es porque o herdeiro que hereda el trono. é aquele que herda o trono, Y los creyentes en Cristo e os son crentes em coherederos Cristo con él. são co-herdeiros com ele. Así es que, bajo la tercera etapa, Assim, sob a terceira etapa, que será para la iglesia novia de para a Cristo, igreja noiva de Cristo, para las vírgenes insensatas, para as virgens fatuas, insensatas ou fátuas, y para el mundo, e para o mundo, y donde también veremos a los judíos, quando também veremos os judeus, será no para salvación, e será não para a salvação deles, mas para anunciar-lhes o que há de vir. el porqué E o porquê vendrán é que virá esas cosas todas essas coisas sobre a família humana durante a grande tribulação, quando as pragas cairão sobre a terra como caíram sobre o Egito. estamos en el tiempo Estamos no tempo correcto, correto, el más difícil, o mais difícil, pero el mejor. mas é o melhor. Quizás usted piensa el más difícil, Quem sabe você pense, o mais difícil daban a los leones, era quando lançavam os leões ou os queimavam, que eso era porque aquilo causa de era por causa de serem crentes que los mataban en que eles matavam dessa forma. mártires, Vieram a ser mártires. pero Porém, eso lo hacían con una persona, isso acontecia com a pessoa somente uma vez. porque una vez, porque no Por que lo uma podían vez? matar dos Porque só podiam matá-lo uma vez, não duas vezes. veces. Y la lucha acá en este tiempo E a luta para o nosso tempo é espiritual, é mental. y por eso tenemos E que por isso nós temos que estar firmes en Cristo bien agarrados em delante Cristo e del bem pacto de agarrados Cristo, do anjo do pacto que é Cristo, sabiendo que nuestra lucha sabendo que a nossa luta es contra huestes espirituales é contra malignas, as hostes espirituais malignas que não querem nosotros vivamos que nós vivamos eternamente. todo esse quadro que viu Todo Cristo esse en el quadro que infierno, Cristo viu lá no inferno, donde estaban los onde espíritus estavam malos aqueles encarcelados, espíritos fueron encarcerados desobedientes que foram desobedientes en el tiempo de lá no tempo de Noé también en otros e tiempos também em outros tempos, se repetirá se repetirá en este tiempo final neste tempo final, esfera na esfera religiosa, na esfera espiritual. cubrirá E isso cobrirá la política, a esfera política também. por lo tanto Portanto, en el programa divino no programa divino, para nuestro tiempo para o nosso tempo, hay muchas cosas há muitas coisas que vamos a ver que nós veremos com os nossos próprios olhos, porque ya no hay que ir porque al infierno já para não predicar a ellos allá, terá que se ir ao inferno para pregar a eles lá, senão que eles são essas pessoas do tempo final a los cuales para os quais se les predicará será pregado el evangelio del reino, o evangelho do reino, dándoles a conocer también dando-lhes a conhecer também que perdieron la oportunidad que perderam a oportunidade bajo el evangelio de la gracia, sob o evangelho da graça de receber salvação e vida eterna, lavando sus pecados. lavando os seus pecados. Es importante estar a la É expectativa, importante estarmos na expectativa, porque no meio do cristianismo, y con la iglesia del Señor na igreja e com a igreja do Senhor Jesus Cristo en la sob o cual novo Cristo ha estado pacto, en Espíritu Santo, na qual Cristo esteve em Espírito Santo, haverá uma grande manifestação de bênção para os crentes em Cristo, para receberem a fé, para serem transformados e levados com Ele, até a ceia das bodas do Cordeiro. este tiempo Este tempo será el tiempo en que el infierno o se tempo em que o inferno se abrirá la humanidad sobre a humanidade y espíritus malos e espíritos maus ya de lá se apoderarán se apoderarão personas también, das pessoas também, y así por estilo. e assim sucessivamente.
Já não haverá sangue para limpar os pecados das pessoas, porque Cristo terá terminado sua obra intercessora lá no céu. Portanto, as virgens insensatas saberão que para a sua purificação elas passarão pelos juízos da grande tribulação. O inferno estará aberto sobre a terra. E agora vejamos o que o reverendo William Branham nos disse. Na página 113 e depois na 114 do livro das citações em espanhol, no parágrafo 998, ele disse: seus nomes estavam naquele livro para serem revelados, e o Cordeiro havia revelado o livro. O Cordeiro os havia redimido, porém não podia aparecer até que todo nome fosse revelado. E isso sucedeu sob o sexto selo, antes que se abrisse o sétimo. Então será quando o Cordeiro virá por aqueles que ele havia redimido. Notem bem. Na página 114, no parágrafo 1002, ele disse: a mulher que vive nesta condição mundana, enquanto vive, já está morta. E se ela rejeita a misericórdia, pode cruzar a linha de separação. Então já não haverá lugar para ela. Então, onde ela estará com seus olhos pintados e o seu cabelo cortado? É porque ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. E tem de haver um ministério que ele pregue. Porém, recordem, para esse tempo, tudo terá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. E onde o reverendo William Branham disse que serão manifestados esses grandes sinais? Na terceira etapa, no cumprimento
da visão de uma grande tenda catedral. Tudo então está terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o seu livro e terá cessado a redenção. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois prosseguiu até aqueles que estavam encarcerados e não puderam se arrepender. Já não havia tempo para salvação. Esse mesmo ministério terá de se repetir. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa para os que estão perdidos eternamente? E aí temos a profecia do que estará sucedendo neste tempo final. E quanto à visão da tenda, ele disse que ali será onde a fé para o rapto virá, porque virá fé para o rapto na terceira etapa. E virá nessa terceira etapa toda a bênção que Deus tenha para os crentes em Cristo. Aí será onde os trovões. Na terceira etapa será onde os trovões serão abertos e revelados. E onde se receberá fé para serem transformados e levados com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro. Assim vejam bem, como é que Cristo, quando ele saiu dessa visita lá aos espíritos encarcerados, em seguida passou pelo paraíso. E os crentes que estavam no paraíso os trouxe. Quando Cristo recitou, como diz a Bíblia, que muitos dos santos que haviam dormido recitaram com Cristo e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. Isso está em São Mateus capítulo 27, a partir do versículo 51 em diante. Quando os mortos em Cristo de Israel espiritual, sob o novo pacto, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, ressuscitem, eles vão aparecer para todos os crentes deste tempo, e quando nós os vejamos nos corpos jovenzinhos, aparentando entre 18 e 21 anos, nós seremos transformados. Isso corresponde para o tema de amanhã. Mas hoje estamos vendo que virá uma etapa difícil, como para Cristo lá, quando teve que ir ao inferno em espírito, no corpo espiritual, para tirar as chaves do inferno e da morte do diabo. E daí em diante mostrou que Cristo é o chefe. E assim, todavia a chave pendente, e lhe darei a chave de Davi, de modo que assim vamos deixar pendente, e se Deus nos permitir falar amanhã sobre isso, nós o veremos. Cristo pregando na quinta dimensão, no inferno, na dimensão dos perdidos. E tudo isso se materializará neste tempo final com os seres humanos que, mesmo estando vivos, estarão mortos espiritualmente e sem nenhuma esperança de salvação e de vida eterna. E ainda, a mensagem chegará às virgens insensatas e também chegará a mensagem aos judeus. Eles verão essa manifestação e dirão: este é o que nós estávamos esperando.
E a noiva, a igreja noiva de Cristo, recebendo a fé, a revelação, para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Os carros de fogo estão preparados. Falta que nós estejamos prontos com a nossa transformação e os mortos em Cristo que ressuscitem com corpos glorificados. Amanhã, então, veremos algo mais a respeito da ressurreição e a respeito da ida ao paraíso, a ida de Cristo ao paraíso, visitando Abraão, Isaac e Jacó, que estavam esperando por ele lá. E aqui, sobre o novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo do novo pacto tem milhões esperando no paraíso, os quais partiram das diferentes etapas da igreja. E nós que estamos aqui vivos, estamos esperando a ressurreição de Cristo neste tempo final, nessa ressurreição espiritual, representada na ressurreição física que ele teve, e essa mudança de Cristo, de cordeiro para leão, de cordeiro a rei, de cordeiro e de sumo sacerdote e a juiz, de toda a terra. Jesus pregando na quinta dimensão, nas regiões dos perdidos. Que Deus os abençoe e guarde. E deixo conosco aqui ao missionário Miguel Bermudes Marim para continuar. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E orem muito por mim, para que amanhã esteja melhor e minha condição física esteja melhor do que hoje estou. Porque hoje estou um pouco afetado na garganta. Porém, o importante é que escutem e que entendam o que se está falando. Que Deus os abençoe e guarde. E agora conosco o missionário Miguel Bermudes Marim. Miguel não vem porque, como sempre, como ele gosta muito de doce, sempre espera pela sobremesa. E no espiritual, também ele é assim. Espera como um resumo daquilo que se falou. E o resumo é que, em breve, Cristo mudará de cordeiro para leão, de sumo sacerdote a juiz e rei de toda a terra. E isso está muito próximo. E que, neste tempo final, Cristo terá o cumprimento da visão da tenda. E são boas notícias para todos nós, que estamos esperando essa manifestação. E receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro, a transformação que tanto eu necessito. É esse novo corpo glorificado e jovem para toda a eternidade. E quem mais? Cada um de vocês também, que espera e deseja esse novo corpo que ele prometeu. Aí já temos o resumo, Miguel. A sobremesa, e que Deus os abençoe e bom proveito espiritual. E que Deus os abençoe e guarde a todos.